Eu te roubo mesmo, sua velha cega e maldita. Não quero saber da sua fé. Ele roubava e humilhava sua própria mãe idosa e cega. Mas a Virgem Maria o deu uma lição. Inscreva-se no canal e ative o sino. O sol nascia devagar sobre Santa Rita do Vale, aquela cidadezinha onde todo mundo conhece todo mundo. Na Rua das Acácias, número 47, ficava uma casinha simples de portão verde descascado. Ali morava Dona Beatriz, uma senhora de 63 anos que há 5 anos não via mais nada, nem a cor do céu, nem o rosto do filho, nem as próprias mãos quando rezava. Ela acordava sempre cedo, antes mesmo dos galos cantarem. Tateava a parede até encontrar o interruptor, ligava a luz que não fazia diferença nenhuma para ela, mas que iluminava o corredor estreito. Seus pés descalços conheciam cada tábua solta do chão, cada desnível, cada canto perigoso. Dona Beatriz perderá a visão por causa da diabetes, aquela doença silenciosa que vai comendo a gente por dentro quando não tem dinheiro para remédio direito. Mas ela não se entregou. Continuou costurando, mesmo sem enxergar. Passava os dedos pelas costuras, sentia o tecido, contava os pontos pelo tato. Cada trabalho que fazia rendia alguns trocados. E esses trocados, um por um, iam parar dentro de uma caixinha de madeira que ela guardava debaixo da cama. Era o dinheiro da esperança, o dinheiro que um dia pagaria a cirurgia prometida pelo doutor da capital. Tiago, o filho único dela, tinha 28 anos. Bonito, bem vestido, sempre cheiroso. Trabalhava como vendedor numa loja de eletrodomésticos, mas quem via ele na rua pensava que ganhava muito mais. Carro reluzente, roupa de marca, celular novo todo ano. Enquanto a mãe comia arroz com ovo e guardava cada centavo, ele saía para bares caros com a namorada, uma moça de unhas compridas e risada alta que mal sabia o nome de Dona Beatriz. O dinheiro extra de Tiago vinha de um lugar escuro, daqueles que a gente nem gosta de falar. Toda semana, depois que a mãe tomava o remédio da pressão e dormia pesado, ele entrava no quarto dela. Abria a caixinha de madeira devagar, com cuidado para não fazer barulho. Retirava algumas notas, 50, 100 reais, e fechava tudo de novo, como se nada tivesse acontecido. Dona Beatriz não entendia. Toda sexta-feira, ela pegava a caixinha no colo e contava as notas com os dedos, franzindo a testa. Mas eu tinha certeza que eram 230. Agora só tem 180. Ela chacoalhava a cabeça, confusa, achando que a memória estava falhando junto com os olhos. E quando perguntava ao filho, ele sempre tinha uma resposta pronta. A senhora está confundindo as coisas, mãe. A cabeça já não é mais a mesma. E ela acreditava. Porque mãe acredita no filho, mesmo quando o coração aperta. À noite, enquanto Tiago saía para se divertir, Dona Beatriz ficava sentada na poltrona velha da sala, o terço enrolado nos dedos, rezando baixinho. Às vezes, Dona Terezinha, a vizinha, batia na porta para tomar um café. Seu Tiago tá indo bem, né, Dona Bia? Vi ele com um carrão novo. Beatriz sorria com orgulho. Graças a Deus, minha filha. Ele trabalha tanto. Mas por dentro, uma pontinha de tristeza apertava, porque o dinheiro da cirurgia parecia nunca crescer, e ela já não sabia mais quanto tempo seus olhos aguentariam esperar. E foi assim, naquele silêncio pesado de segredos não ditos, que tudo começou a mudar. Passaram-se os meses, e Tiago ficou mais ousado. O que antes era 50 reais de vez em quando virou 200, 300 por semana. Ele não sentia nem um pingo de culpa. Pelo contrário, achava que merecia aquilo. Eu trabalho, eu me esforço, tenho direito de aproveitar a vida, pensava enquanto escolhia uma camisa cara na vitrine. Comprou um celular novinho, daqueles que a tela brilha que nem espelho. Trocou o carro por um modelo mais novo, com som potente que fazia a rua toda tremer quando ele passava. Até uma viagem para a praia ele estava planejando, tudo pago com o suor de uma mãe cega que comia pão velho para economizar mais R$1. Dona Beatriz continuava sua rotina. Acordava cedo, fazia o café, esquentava o almoço do dia anterior. Tiago acordava quase meio-dia, comia qualquer coisa correndo e saía. Vou trabalhar, mãe. Volto à noite. Mas a verdade é que ele passava as tardes no shopping, nos bares, nos lugares onde gente que tem dinheiro gosta de aparecer. Uma tarde, Dona Beatriz estava na cozinha quando ouviu a voz da vizinha no portão. Dona Bia. Dona Bia, a senhora tá aí? Ela foi até a porta, tateando a parede. Tô sim, Terezinha. Entra, filha. A vizinha entrou com um embrulho nas mãos. Trouxe um bolo para a senhora. Fiz demais e lembrei da senhora.
Beatriz agradeceu, emocionada. Enquanto tomavam café, Terezinha olhava ao redor e via a pobreza daquela casa. A geladeira velha, a mesa manca, a televisão que nem funcionava mais. Dona Bia, a senhora não se importa de eu perguntar, o Tiago ajuda a senhora com as contas? A pergunta saiu meio enrolada, porque Terezinha não queria ofender. Beatriz sorriu. Ajuda sim, minha filha. Ele trabalha tanto, coitado. Mas o dinheiro tá difícil, né? Tudo subindo de preço. Terezinha mordeu o lábio, segurando o que queria dizer. Porque ela via Tiago chegando de madrugada em carros diferentes, cheirando a bebida cara, enquanto a mãe dele pedia açúcar emprestado. Naquela mesma semana, Dona Beatriz teve que adiar de novo a consulta com o médico. Faltava dinheiro. Ela contou e recontou as notas da caixinha, mas não fechava. Meu Deus, será que eu tô ficando louca? Sussurrou sozinha, as lágrimas escorrendo pelos olhos cegos. Tiago entrou no quarto naquele momento, viu a mãe chorando, e sentiu nada. Só um incômodo. Para de chorar, mãe. A gente consegue o dinheiro, vai dar tudo certo. Mas naquela mesma noite, ele tirou mais R$ 400 para pagar o conserto do carro que tinha batido ao voltar bêbado de uma festa. A vida seguia assim, luxo de um lado, miséria do outro. E no meio, uma mãe cega que ainda acreditava que o filho era sua única bênção. Uma noite de quinta-feira, Tiago avisou que ia sair. Vou encontrar uns amigos. Mãe, não me espera acordada. Dona Beatriz estava sentada na poltrona, o prato de jantar ainda pela metade no colo. Tá bom, meu filho. Vai com Deus. Ela escutou o barulho do carro acelerando rua abaixo, e ficou ali, sozinha, com o silêncio pesado da casa caindo sobre ela como um cobertor molhado. Por volta das 10 da noite, ela sentiu vontade de ir ao banheiro. Levantou devagar, tateando as paredes, contando os passos como sempre fazia. 1, 2, 3, 4. Mas no quinto passo, o chinelo escorregou numa poça d'água que tinha vazado da pia mais cedo. Ela não teve tempo de se segurar. O corpo caiu de lado, o ombro bateu na quina da porta, e ela desabou no chão frio do banheiro com um grito abafado de dor. Tentou se levantar, mas a dor no braço era aguda demais. Tentou rastejar, mas as pernas não obedeciam. Tiago, Tiago, me ajuda! Gritou, a voz ecoando pelas paredes vazias da casa. Ninguém respondeu. Tiago, pelo amor de Deus! A voz foi ficando rouca, desesperada. Ela gritou até não ter mais força, até a garganta doer, até perceber que estava completamente sozinha. As horas passaram. O frio do piso foi subindo pelo corpo dela, entrando pelos ossos. Dona Beatriz tremia, abraçada a si mesma, deitada naquele chão duro. Rezava baixinho, entre soluços. Meu Deus, manda alguém me ajudar, manda meu filho voltar. Mas o tempo ia passando, e nada. Meia-noite. 1 da manhã. 2, 3. Ela começou a sentir o corpo todo dormente, e um medo terrível tomou conta dela. O medo de morrer ali, sozinha, sem ninguém saber. Eram 4 horas da madrugada quando Tiago finalmente chegou. Tinha bebido demais, dançado demais, gastado demais. Entrou em casa tropeçando, rindo sozinho de alguma piada que alguém tinha contado. Foi direto para o quarto dele, mas na hora de passar pelo corredor, escutou um gemido fraco. Tiago, é você. Ele acendeu a luz e viu a mãe no chão do banheiro, encolhida, tremendo, o rosto pálido e um hematoma roxo e feio no braço. Mãe, o que aconteceu? Fingiu susto, fingiu preocupação. Eu caí, meu filho, faz horas. Eu gritei, mas você não tava. A voz dela era tão fraca que mal saía. Ele a ajudou a levantar, levou para a cama, cobriu com cobertor. Desculpa, mãe. O celular tava no silencioso. Eu não escutei. Mas nos olhos dele não tinha remorso. Só irritação. Irritação por ter sido incomodado, por ter que cuidar, por ter que lidar com aquilo. Dona Beatriz agarrou a mão do filho com força. Obrigada por voltar, meu filho. Obrigada. E ele saiu do quarto sem dizer mais nada, deixando ela ali, sozinha com a dor e com o frio que ainda não tinha saído de dentro dos ossos. Na semana seguinte, Tiago voltou à caixinha. Precisava de dinheiro para pagar o conserto do carro. Abriu, pegou R$ 400, fechou. Não pensou 2 vezes. Não lembrou da mãe no chão. Não lembrou dos gritos dela ecoando pela casa vazia.
Só pensou em si mesmo, como sempre. E Dona Beatriz, sentada na poltrona, com o braço ainda dolorido enfaixado num pano velho, continuava contando as notas da caixinha, confusa, perdida, achando que estava enlouquecendo aos poucos. Era Sexta-feira Santa. A cidade toda estava em silêncio, as ruas desertas, as casas fechadas. Tinha aquele clima pesado que sempre tem nesse dia, como se o céu inteiro estivesse de luto. Dona Beatriz acordou cedo, como de costume, e foi direto para o pequeno altar que mantinha na sala, uma mesinha coberta com uma toalha branca, já meio amarelada pelo tempo, onde ficava a imagem de Nossa Senhora Aparecida que ela tinha desde que se casou. Ela acendeu uma vela, sentindo o calor da chama perto dos dedos. Ajoelhou com dificuldade, as juntas estalando, e tirou do bolso do avental a caixinha de madeira. Suas mãos tremiam, não só pela idade, mas pelo pressentimento ruim que vinha crescendo dentro do peito havia semanas. Começou a contar as notas, uma por uma, passando os dedos pelas bordas ásperas do papel. 100, 200, 300. A testa dela foi franzindo cada vez mais. 500, 600. Parou. Contou de novo. E de novo. E mais uma vez. Faltavam quase 3.000 reais. Um ano inteiro de trabalho, de sacrifício, de arroz com ovo e pão velho. Tinha sumido. As lágrimas começaram a escorrer, quentes e silenciosas, pelo rosto enrugado dela. Ela apertou a caixinha contra o peito, como se isso pudesse trazer o dinheiro de volta. Minha Nossa Senhora! A voz saiu fraca, embargada. Eu não entendo o que está acontecendo. Será que eu estou perdendo a cabeça junto com os olhos? Ela pegou a imagem da Virgem Maria, aquela estatuazinha pequena de gesso, e segurou com as duas mãos. Os dedos dela acariciaram um manto azul, já gasto de tanto ser tocado, de tanta oração, de tanta súplica ao longo dos anos. Mãe Santíssima, o doutor disse que esse ano eu ia conseguir fazer a cirurgia, que eu ia voltar a enxergar meu filho, a ver o rosto dele de novo, a ver as flores do quintal, a ver a luz do dia. A voz dela quebrou num soluço que ela tentou segurar, mas não conseguiu. Mas o dinheiro desaparece, minha mãe. Some, e eu não sei como, não sei porquê. Será castigo pelos meus pecados? Será que eu não mereço voltar a ver? Será que Deus está bravo comigo? Ela abraçou a imagem contra o peito, balançando devagar, como se embalasse uma criança. Se tem algo errado, se alguém está me fazendo mal, mostra para mim, minha mãe. Não pela minha visão, mas pela verdade. Eu preciso saber a verdade, mesmo que doa. Eu confio tanto no meu Tiago, ele é tudo que eu tenho nesse mundo, mas esse aperto no coração não me deixa em paz. Esse pressentimento não vai embora. Ela respirou fundo, as lágrimas ainda escorrendo. Protege ele, Senhora. Protege meu filho de todo o mal, do pecado, da perdição. Protege ele de si mesmo, se for preciso. E se for da tua vontade, abre meus olhos, os do corpo ou os da alma, o que a Senhora achar melhor. Mas abre, minha mãe, porque eu não aguento mais viver nessa escuridão, sem saber, sem entender. O silêncio da casa era total. Só se ouvia o tic-tac do relógio de parede, marcando segundos que pareciam eternos. De repente, uma brisa suave entrou pela janela, mas era estranho, porque a janela estava fechada. A cortina se moveu devagar, como se alguém tivesse passado a mão nela. E então veio o perfume. Um perfume de rosas frescas, forte, doce, que tomou conta da sala inteira. Dona Beatriz não podia ver, mas sentiu. Sentiu a presença de algo, ou alguém, ali perto dela. Uma paz estranha envolveu seu coração aflito, como se mãos invisíveis e suaves estivessem enxugando suas lágrimas, acariciando seu rosto. Ela não entendeu o que era, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava mais sozinha. Que alguém tinha escutado. Que alguém ia responder. Naquela mesma noite, Tiago voltou para casa depois de mais uma noite de excessos. Os bolsos dele estavam pesados, não só de dinheiro roubado, mas de uma ganância que tinha virado parte dele, como um órgão que pulsava junto com o coração. Ele tinha planejado tudinho. No fim de semana seguinte, levaria a namorada para a praia, gastaria tudo que tinha, e depois voltaria para a caixinha da mãe para tirar os últimos 500 reais que faltava. Era assim que funcionava a vida dele. Roubar, gastar, mentir, repetir. Entrou em casa devagar, tentando não fazer barulho. Passou pela sala onde Dona Beatriz dormia na poltrona velha, o terço ainda enrolado nas mãos trêmulas, as lágrimas já secas no rosto dela. Tiago não parou para olhar.
Subiu direto para o quarto da mãe, procurando a caixinha. Mas quando acendeu a luz do quarto, algo estranho aconteceu. A luz que saiu da lâmpada não era a luz amarelada e comum que sempre saía. Era diferente, mais suave, mais prateada. Como se um véu de prata estivesse cobrindo tudo. Tiago piscou, achando que era cansaço, que tinha bebido demais. Mas a luz não mudava. Pelo contrário, ia ficando mais intensa, mais estranha, preenchendo o quarto inteiro com uma luminosidade que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Das paredes, do teto, do chão, do ar. O ar ficou denso, pesado, como se Tiago tivesse que fazer um esforço extra para respirar. E então veio o perfume, aquele perfume de rosas que tinha invadido a sala algumas horas antes. Agora era ainda mais forte, mais envolvente, entrando pelos pulmões dele, tomando conta de tudo. O coração de Tiago começou a bater rápido. Algo não estava certo. Algo que ele não conseguia explicar, mas sentia na pele, nos nervos, nos ossos. Um silêncio sobrenatural desceu sobre a casa. Não era um silêncio comum, daquele de madrugada, quando o mundo dorme. Era um silêncio que parecia vivo, que parecia respirar, que parecia ter peso e presença. Como se o próprio tempo tivesse parado. Tiago não escutava mais o barulho de carro lá fora, nem o render da casa, nem o som de seus próprios passos quando se mexia. Só esse silêncio denso, pesado, esperando. Ele tentou se mexer, mas o corpo não obedecia direito. Ficou ali em pé, no meio do quarto, os olhos piscando rápido, suado, confuso. A luz prateada continuava enchendo tudo, e o perfume de rosas ficava cada vez mais forte, mais doce, quase insuportável. Tiago fechou os olhos, tentando se acalmar, mas quando os abriu de novo, viu que a janela estava começando a brilhar de um jeito diferente. Era como se algo estivesse do outro lado do vidro, tentando entrar. A cortina começou a se mover sozinha, lentamente, como se uma brisa invisível a empurrasse. Mas não era brisa. Tiago sentiu na pele. Era presença. Era poder. Era algo que vinha do céu, descendo sobre ele, sobre aquela casa pequena e humilde, naquela noite de Sexta-feira Santa. A respiração de Tiago ficou ofegante. Os joelhos começaram a tremer. Alguma coisa estava acontecendo. Alguma coisa que o seu entendimento de mundo não conseguia processar, mas que o seu espírito reconhecia instantaneamente como real, como verdadeiro, como absoluto. No canto do quarto, perto da janela, o ar começou a se mover de um jeito estranho. Como se algo estivesse se materializando ali, tomando forma, nascendo daquele silêncio e daquela luz prateada. Tiago não conseguia respirar direito. Tinha medo. Mas era um medo diferente. Não era medo de morrer, era medo de ser visto. Porque ele sabia, de um jeito que não conseguia explicar, que estava prestes a encontrar com algo que conhecia todos os seus pecados, que via tudo o que ele tinha feito, que não acreditava em nenhuma das suas mentiras. E então ela apareceu. Não foi de repente. Foi lentamente, como se estivesse descendo de um lugar muito distante, muito alto. Uma figura feminina começou a ganhar forma no ar, vindo da luminosidade prateada como se emergisse de dentro de uma nuvem. Aos poucos, os contornos ficaram claros. Ela vestia um manto azul celeste, aquele azul que não existe em lugar nenhum deste mundo, aquele azul que a gente só vê em sonhos e em imagens antigas. O manto caía dos ombros para baixo, solto, majestoso. Por baixo, um vestido branco imaculado, tão branco quanto a neve, tão branco quanto a pureza. Os pés descalços descansavam alguns centímetros acima do chão de tábua gasta. Ela flutuava, levemente, como se o chão dessa casa fosse pequeno demais para segurá-la. O rosto dela era de uma beleza que feria o coração. Não era beleza deste mundo. Era beleza que só existe nos céus, nos templos, nos lugares onde a gente sente a presença de Deus. Os traços eram finos, delicados, mas havia neles uma força que era ao mesmo tempo terna e irresistível. Os olhos eram castanhos, profundos como um poço sem fundo, e estavam fixos em Tiago com uma mistura de compaixão infinita e tristeza que cortava a alma dele como uma faca. Não havia dúvida. Não havia confusão. Cada fibra do ser de Tiago reconheceu instantaneamente quem estava ali: a Virgem Maria, a Mãe de Jesus, a Rainha do Céu. Aquela que as avós rezam, aquela que as mães invocam quando tudo desaba, aquela cuja imagem está em cada altar, em cada cômodo das casas humildes do Brasil. Tiago caiu de joelhos. Não porque quis. O corpo simplesmente não aguentou mais ficar em pé. Os joelhos dobraram, e ele desabou no chão, tremendo, os olhos fixos naquela aparição impossível. O dinheiro roubado,
que estava nos bolsos dele, caiu pela metade. As notas se espalharam no chão como acusação silenciosa. A voz de Maria chegou até ele como uma brisa suave, mas carregava o peso de todos os céus, de toda a eternidade, de toda a compaixão infinita de Deus. Tiago, ela disse, e aquele nome saindo dos lábios dela foi como um hino, como uma canção, como o som mais belo que ele tinha escutado na vida. Filho, por que feres tua mãe? Por que roubas de quem te deu a vida e tudo sacrificou por ti? Tiago tentou falar. Abriu a boca, mas as palavras morreram na garganta. Que desculpa ele poderia dar para aquele rosto? Que mentira ele poderia contar para aqueles olhos que enxergavam até o fundo da alma? Lágrimas começaram a correr pelo rosto dele, lágrimas que ele não derramava desde criança, desde aquele tempo em que era pequeno e ainda tinha inocência. Maria deu um passo em sua direção. Apenas um passo. Mas naquele passo havia um poder tão grande que Tiago sentiu como se o chão estivesse se abrindo debaixo dele. Ela estendeu a mão, uma mão branca, pura, pequena, que parecia que tinha criado o mundo, e apontou para o dinheiro no chão. Ela clama por ti, não contra ti. A voz de Maria continuava, cada palavra caindo no coração de Tiago como uma gota de chuva num deserto. Mesmo agora, mesmo em sua dor, mesmo enquanto está sozinha no escuro, ela reza pela tua salvação. Ela perdoa o que você não consegue perdoar em si mesmo. Mas os céus não podem mais ignorar o que fazes na escuridão, meu filho. O que é feito longe dos olhos de Deus ainda grita perante seu trono. As lágrimas de Tiago viraram soluços. Seu corpo inteiro tremia. Ele tinha vontade de gritava, de explicar, de suplicar, mas só conseguia chorar, ajoelhado, diante daquela mãe que não era apenas mãe de Jesus, mas mãe de todo filho que sofre, que erra, que precisa de redenção. Vem comigo, Maria disse, e estendeu a mão completamente para ele. Há algo que você precisa entender. Há algo que você precisa ver. Tiago tocou a mão de Maria, e no instante em que os dedos dele encontraram a pele dela, o quarto desapareceu. Tudo girou. As paredes se dissolveram. O chão se abriu. E Tiago se viu transportado para um tempo que ele havia esquecido, ou melhor, escolhido ignorar. Estava em uma casa antiga, muito parecida com a dele, mas com as paredes mais coloridas, as cortinas mais alegres. A noite havia caído, e uma jovem mulher estava sentada em uma máquina de costura velha, sob a luz fraca de uma lâmpada. Ela tinha os olhos dele, os mesmos olhos verdes, a mesma forma de rosto, mas carregava em si uma beleza cansada, uma beleza de quem trabalha demais e dorme pouco. Era Dona Beatriz, mas jovem. Dona Beatriz com a visão perfeita, os olhos brilhando de vida. Ela costurava um uniforme escolar. Era para ele, para o pequeno Tiago de 7 anos que dormia na cama ao lado, abraçado com pelúcia gasta. Os dedos dela iam rápido, precisos, mas havia um tremor ali, o tremor de quem está cansado demais, de quem não dorme porque precisa trabalhar. Tiago viu seu próprio pai entrar naquele quarto, vendo a esposa ainda costurando quase meia-noite. Vem dormir, Bia. Deixa o trabalho para amanhã. Mas ela balançava a cabeça. Não, querido. O Tiago precisa desse uniforme segunda-feira. Só falta um pouco. A visão mudou. Agora Tiago via Dona Beatriz recusando um convite de amigas para ir na festa de São João. Desculpa, meninas. Hoje não dá. Tenho muito trabalho pela frente. Os olhos das amigas piscavam com decepção, mas ela não cedia. Porque havia um filho em casa que precisava comer, que precisava de roupa, que precisava de mãe. Outra cena. O pai de Tiago estava saindo de casa com uma mala. O pequeno Tiago chorava. Não entendia por que o pai não voltava mais. Dona Beatriz abraçava o menino com força, as lágrimas silenciosas escorrendo, e sussurrava no ouvido dele: meu filho querido. Nunca mais você vai sofrer por falta de nada. Eu prometo. Enquanto eu tiver uma mão para trabalhar, você vai comer, você vai estudar, você vai ser feliz. Essa é a promessa de uma mãe. As visões aceleraram. Tiago vendo a mãe comendo pão duro sozinha para ele comer fruta. Tiago vendo a mãe remendando as próprias roupas rotas enquanto as dele eram novas. Tiago vendo a mãe recusando o remédio porque o dinheiro tinha que ir para a comida dele. Anos e anos e anos de sacrifício invisível, de amor que não grita, de doação que a gente só percebe quando é muito tarde. Mas então a visão mudou de novo. E Tiago foi puxado para dentro dos olhos da mãe. Ele estava vendo o mundo através dela. Era a escuridão. A completa, absoluta, terrível escuridão. Não era escuridão de noite.
Era escuridão de quem não consegue ver. E junto com ela vinha o medo. Um medo tão grande que Tiago sentiu o peito apertar, a respiração falhar. Como se estivesse preso em um tubo escuro, sem saber por onde ir, sem saber se tinha alguém do lado. Ele experimentou a humilhação de Dona Beatriz pedindo açúcar emprestado à vizinha. O terror dela ao cair no banheiro, gritando e gritando, sem ninguém responder. A confusão de contar moedas com dedos trêmulos e não entender por onde o dinheiro estava desaparecendo. A dor de achar que a própria mente estava falhando. E pior do que tudo, a dor da alma ao perceber que o filho que ela amava, que ela havia sacrificado tudo por ele, estava roubando dela. Não com violência, mas com traição. Com a traição mais profunda que existe, aquela que vem de dentro de casa, que vem de quem é sangue do nosso sangue. Sinta isso. A voz de Maria ecoou ao redor dele. Sinta o que você causou. Não apenas o dinheiro, mas o medo. Não apenas a pobreza, mas a desconfiança de si mesma. Você não apenas roubou centavos, você roubou a paz dela, a fé dela, a esperança dela. Uma terceira visão se formou. Agora era o futuro. Tiago se viu sozinho, em um apartamento luxuoso mas vazio e frio. As paredes eram brancas e estéreis, as janelas fechadas, as cortinas corridas. Ele estava sentado em uma poltrona de couro caro, com uma taça de bebida cara na mão, mas havia uma solidão no rosto dele que era quase palpável. A namorada interesseira tinha partido, abandonado ele quando o dinheiro acabou. Todos os amigos dos bares tinham desaparecido. Ele estava completamente sozinho, cercado por coisas, mas vazio por dentro. De repente, veio a notícia. Uma ligação de um número desconhecido. Era de um asilo barato, daqueles que a gente vê em lugares esquecidos. Dona Beatriz tinha morrido. Sozinha. Cega. Esquecida. Num quarto pequeno, numa cama dura, longe de qualquer pessoa que a amasse. Tiago viu a si mesmo no funeral. Bêbado. Afundado em dívidas que tinha contraído para sustentar o vício. Incapaz até de chorar, porque as lágrimas também o abandonaram. Havia um caixão aberto, e dentro dele estava Dona Beatriz, com o rosto sereno mas tão magro, tão pequeno, como se o sofrimento tivesse encolhido o corpo dela. Tiago se viu envelhecido naquela visão, completamente envelhecido, queimado por dentro, vazio, perseguido por fantasmas. O fantasma de uma mãe que morrera acreditando ter sido abandonada pelo único amor que lhe restava. O fantasma de todas as noites que ela gritou sozinha e ninguém veio. O fantasma de todas as lágrimas derramadas em silêncio. Este é o caminho que escolhes. A voz de Maria ressoou, carregada de uma tristeza que era quase insuportável. Luxo construído sobre sacrifício roubado. Felicidade paga com o sofrimento de quem te ama. Este é o fruto que você está colhendo, Tiago. Este é o futuro que você está construindo a cada moeda que rouba, a cada mentira que diz, a cada noite que deixa sua mãe sozinha. Mas então a voz mudou. Ficou mais suave, mais esperançosa. Mas ainda há tempo, filho. Ainda há misericórdia. Os céus não fecharam a porta para ti. Mas deves escolher agora, neste momento, nesta noite, o orgulho e a perdição, ou a humildade e a vida. Maria tocou levemente o peito de Tiago, bem sobre o coração. E naquele toque, foi como se todos os pecados de sua vida queimassem ao mesmo tempo, uma dor purificadora, uma queimação que vinha de dentro, que o fazia gritar, que o fazia querer morrer de tanta dor e tanto arrependimento. Tiago caiu completamente prostrado no chão, o corpo convulsionando, os gritos saindo de um lugar muito profundo, um lugar que ele nem sabia que existia dentro dele. Quando Tiago voltou a si, estava sozinho no quarto da mãe. Seu rosto estava colado no chão, encharcado de suor e lágrimas que ele nem sabia que tinha chorado. A luz prateada tinha desaparecido. A luminosidade era novamente aquela normal, amarelada, comum. Mas algo dentro dele tinha mudado completamente. Ele se arrastou pelo chão até debaixo da cama e puxou a caixinha de madeira. As mãos dele tremiam tanto que quase não conseguia abrir. Quando conseguiu, viu ali aquele dinheiro que representava cada sonho que a mãe dele tinha, cada esperança de voltar a enxergar, cada sacrifício invisível. Com a mão tremendo, Tiago começou a colocar de volta não apenas o que tinha roubado naquela noite, mas esvaziou a carteira completamente. Notas se espalharam pelo chão. 50, 100, 200 reais. Tudo que ele tinha, tudo que ele precisava para continuar vivendo aquela vida de luxo e mentira. Mas quando olhou para aquele dinheiro que tinha custado a paz da mãe, o sono da mãe, a saúde da mãe, ele sentiu nojo de si mesmo.
Não era suficiente. Nada seria suficiente para compensar. Ele abriu a caixinha e colocou tudo que tinha dentro dela. Depois sentou no chão, de costas encostada na cama, e chorou. Chorou como nunca tinha chorado na vida. Chorou como uma criança perdida que finalmente encontrou o caminho de volta. Ao amanhecer, Dona Beatriz acordou com um som incomum. Seu filho estava chorando. Não era aquele choro discreto, era aquele choro que vem do fundo da alma, aquele que a gente só chora quando finalmente vê a verdade. Ela ficou confusa no começo, tentando entender o que tinha acontecido. Desceu devagar do sofá onde tinha dormido, tateando as paredes, procurando pelo filho. Tiago, meu filho, tá tudo bem? Ele estava sentado na cozinha, o rosto entre as mãos, os ombros tremendo. Quando levantou a cabeça e viu a mãe, a expressão dele era tão quebrada, tão destruída, que Dona Beatriz soube, naquele instante, que algo profundo tinha acontecido. Mãe, me perdoa, ele disse, a voz saindo rouca e desesperada. Me perdoa, mãe. Eu roubei da senhora. Eu roubei o dinheiro da sua cirurgia. Eu sou um monstro. Eu. As palavras se perdiam em soluços, em choro convulsivo. Eu deixei a senhora caindo no banheiro. Eu não vinha. Eu estava bebendo enquanto a senhora gritava sozinha. Mãe, eu sou um filho horrível. Eu não mereço perdão. Dona Beatriz ficou ali em pé, processando as palavras. A verdade que ela tinha pressentido todo esse tempo, agora era confirmada. O dinheiro não tinha desaparecido por confusão mental. O coração apertado dela não era paranoia. O filho que ela amava, que ela tinha dado a vida inteira, tinha estado roubando dela. Mas no que Tiago esperava raiva ou rejeição, o que veio foi algo muito diferente. Dona Beatriz pediu para ele se levantar. Com dificuldade, porque a idade e a cegueira deixavam tudo mais lento, ela o abraçou. Abraçou o filho com força, como se quisesse segurá-lo ali, impedir que ele caísse num abismo escuro. Meu filho, sussurrou, também chorando agora. Se você reconhece, já está perdoado. Já está. Mãe nunca desiste de um filho que reconhece o erro. Nunca. Você é meu filho, e eu te amo. E se você está aqui, dizendo isso, então já começou a mudar. Já começou a voltar para casa. Naquele abraço, nos dois choram juntos, a mãe cega e o filho que tinha acabado de enxergar. Nos dias que se seguiram, Tiago fez coisas que ele nunca imaginava que faria. Vendeu o carro. Aquele carro reluzente que o deixava tão orgulhoso, que o fazia se sentir importante, vendeu sem hesitar. Vendeu o celular novo. Vendeu as roupas de marca. Vendeu tudo que representava aquela vida de luxo construída sobre roubo e mentira. Pegou turnos extras no trabalho. Chegava antes, saía depois. Recebia cada centavo que ganhava e colocava direto na caixinha da mãe. E ele mesmo passou a viver de forma humilde. Comia pão com manteiga como a mãe comia, usava roupa simples, dormia em um colchão velho. Porque cada centavo que poupava era um centavo a mais para aquela cirurgia, era um centavo a mais para aquele sonho de a mãe voltar a enxergar. A namorada interesseira o deixou assim que soube que ele não tinha mais dinheiro. Saiu de casa de mala e tudo, deixando até uns copos sujos na pia. Tiago sentiu alívio, porque naquele momento, ele entendeu que ela nunca o amou. Amou o dinheiro. E aquele dinheiro era manchado de sangue, sangue de uma mãe sacrificada. 3 meses se passaram desde aquela noite de Sexta-feira Santa. 3 meses de trabalho árduo, de sacrifício que era real agora, de transformação que ia muito além das palavras. A caixinha debaixo da cama de Dona Beatriz estava cheia novamente. Não quase cheia, completamente cheia. E havia ainda dinheiro guardado em um vidro para as despesas da cirurgia, para a hospedagem na capital, para tudo que fosse necessário. Um dia de terça-feira, bem cedo, Tiago acordou a mãe. Mãe, a gente vai viajar hoje. A cirurgia é hoje. Dona Beatriz se sentou na cama, confusa no começo, depois compreensão foi tomando conta do rosto dela. Meu filho, é verdade. Ele pegou na mão dela. É verdade, mãe. Você vai voltar a enxergar. Você vai ver meu rosto de novo. Você vai ver as flores do quintal. Você vai ver a luz. A viagem para a capital foi lenta. Tiago dirigia com cuidado, parando em cada trecho para fazer a mãe descansar. Ela estava nervosa, tateando a mão dele o tempo inteiro, sussurrando orações. Tiago segurava aquela mão, sentindo o peso daqueles 3 meses em cada toque. O peso do arrependimento. O peso da transformação.
O peso de alguém que tinha quase perdido tudo e finalmente compreendeu o que era realmente importante. A cirurgia foi rápida. Algumas horas depois, Dona Beatriz acordou com os olhos cobertos de ataduras. Pode ficar calma, dona. Deu tudo certo, o médico disse. Amanhã a gente tira as ataduras e você vai ver o mundo de novo. Tiago ficou sentado ao lado da mãe a noite inteira, segurando a mão dela, rezando baixinho, pedindo perdão a Deus, não porque achava que merecia ser perdoado, mas porque precisava deixar aquele pedido sair do peito. No dia seguinte, na clínica, com a luz suave da manhã entrando pela janela, o médico começou a retirar as ataduras. Devagar, camada por camada. Dona Beatriz estava com o coração acelerado, os dedos apertando o braço do filho. E quando os últimos fios de gases saíram, quando finalmente a luz tocou aqueles olhos que tinham estado na escuridão por 5 anos, ela abriu os olhos. A primeira coisa que Dona Beatriz viu foi o rosto do filho. Aquele rosto que ela conhecia só pelo tato, pelas mãos, pelo som da voz. E o que ela viu não a decepcionou, mas o que a fez chorar não foi a beleza do rosto dele. Foi a mudança nos olhos. Os olhos dele não tinham mais aquela arrogância dura, aquele brilho de cálculo frio. Tinham agora uma luz de paz, uma luz de quem finalmente encontrou o caminho de volta para casa. Você tá vendo, mãe? Tiago perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto dele também. Dona Beatriz levantou a mão devagar e tocou o rosto do filho. Tocou com os olhos, não só com as mãos. Tô vendo, meu filho. Tô vendo você. Meu Deus, como você ficou magro. Como você sacrificou. Ele abraçou a mãe com força. A senhora que sacrificou a vida toda por mim, mãe. Eu só tô tentando voltar um pouquinho do que a senhora fez. Quando voltaram para Santa Rita do Vale, a notícia se espalhou pela comunidade. Dona Beatriz tinha voltado a enxergar. E mais do que isso, Tiago tinha mudado completamente. Dona Terezinha, a vizinha, foi a primeira a aparecer na porta. Quando viu Tiago tirando água do poço para a mãe, visto simples, rosto humilde, as lágrimas escorreram pelo rosto da vizinha. Louvado seja Deus! É um milagre vivo. Tiago morreu e ressuscitou. Mas não era só Dona Terezinha que percebia. Toda a paróquia começava a notar. Tiago, que antes entrava nos bares caros, agora ia direto para casa. Tiago, que ostentava roupa de marca, agora usava camiseta desbotada. Tiago, que mal cumprimenta a vizinha, agora passava ajudando a carregar compras, cortando lenha, consertando coisas na casa das pessoas. Ele começou a frequentar a missa diária. Começou a se oferecer como voluntário na paróquia. E um dia, o padre o convidou para dar testemunho em um grupo de jovens que estavam se afastando da fé. Tiago recusou no primeiro momento. Tinha vergonha. Mas o padre insistiu. Filho, sua história é a história de alguém que caiu fundo e conseguiu se levantar. É exatamente isso que esses meninos precisam ouvir. Naquela noite, Tiago sentou em frente a uns 20 jovens e contou. Contou sem omitir nada. Contou sobre o roubo, sobre a mãe sofrendo, sobre aquela noite sobrenatural quando a Virgem Maria apareceu e o fez enxergar. Alguns jovens riram no começo. Aquela história parecia coisa de filme. Mas quando Tiago chegou nas visões, quando descreveu o funeral da mãe que quase foi realidade, quando falou sobre aquele futuro de solidão e remorso, o silêncio tomou conta do lugar. E no final, quando Tiago começou a chorar ao falar sobre o abraço da mãe depois que ele confessou o roubo, quase todos os jovens estavam chorando também. Uma menina que estava no fundo levantou a mão. Tiago, como você consegue se perdoar? Ele respirou fundo. Eu ainda tô aprendendo, filha. Mas descobri que a gente não se perdoa sozinho. A gente se perdoa quando alguém que a gente machucou nos abraça e diz que já tá tudo bem. E depois, a gente dedica a vida inteira tentando ser merecedor daquele perdão. 3, 4, 5 meninos pediram para falar com ele depois. Um deles tinha batido a carteira de dentro da casa da avó. Outro estava envolvido com drogas. Um terceiro tinha saído de casa porque brigava com o pai. Tiago sentou com cada um, escutou cada história, chorou com cada um e sussurrou para cada um a mesma coisa. Ainda há tempo. Os céus não fecharam a porta. Ainda há tempo de voltar. 6 meses se passaram desde a cirurgia. A pequena casa em Santa Rita do Vale tinha se transformado completamente, não em luxo, mas em algo muito mais valioso, em um lar verdadeiro, cheio de vida simples e amor genuíno. Dona Beatriz agora passava os dias fazendo aquilo que mais amava. Costurava. Mas agora com os seus próprios olhos. Costurava roupas, consertava coisas,
e doava tudo para famílias necessitadas da comunidade. Quando a cegueira tomou, ela tinha renunciado àquele sonho. Mas ele tinha voltado. E dessa vez, era ainda mais doce porque ela não fazia mais pensando em ganhar dinheiro, o fazia pensando em servir. Tiago chegava em casa todos os dias, direto do trabalho. E a primeira coisa que fazia era abraçar a mãe. Depois eles cozinhavam juntos. Dona Beatriz contava histórias enquanto descascava batata, e Tiago escutava, enchendo de vida aquele lar que tinha estado tão vazio. À noite, sentavam juntos na poltrona, aquela mesma poltrona velha onde Beatriz dormia antes, e rezavam o terço. Mas algo inesperado havia acontecido. Tiago tinha conhecido uma moça. Seu nome era Marina. Ela era filha de um professor da escola municipal, e o primeiro encontro tinha sido em uma missa. Ele a viu de longe, sentada com a mãe, rezando de verdade, não fingindo como fazia antes com a namorada anterior. Algo nele reconheceu nela uma sinceridade que ele tinha aprendido a valorizar, a sinceridade de quem acredita mesmo. Quando finalmente conseguiu coragem para falar com ela depois da missa, Marina foi honesta. Eu ouvi falar de você. Ouvi que você mudou muito. Mas não tenho interesse em histórias bonitas. Tenho interesse em verdade. Tiago respirou fundo. A verdade é que eu sou um pecador que foi salvo. Que quase perdi tudo. Que entendi o valor de coisas simples. E que ainda estou aprendendo a ser uma pessoa melhor a cada dia. Marina o ajudou naquele processo. Ela vinha frequentemente à casa, cozinhava com Dona Beatriz, ouvia histórias do passado, entendia por que Tiago era tão atencioso, tão cuidadoso com a mãe. E Dona Beatriz via naquela moça alguém que realmente amava o filho, não pelos carros, não pelas roupas, mas pelo homem que ele tinha se tornado. 1 ano se passou. Tiago tinha conseguido uma promoção no trabalho. Agora era gerente da loja. Mas esse progresso era diferente do anterior. Porque ele o tinha conquistado pela competência honesta, pelo trabalho árduo, pelos clientes que o respeitavam. Quando recebia o salário, a primeira coisa que fazia era dar uma parte para a mãe, outra parte ele guardava para o futuro com Marina, e o resto ele usava para ajudar pessoas pobres do bairro. Dona Terezinha, a vizinha, tinha se tornado quase uma segunda mãe para Dona Beatriz. As duas costuravam juntas, rezavam juntas, riam juntas. E Dona Terezinha comentava frequentemente: Bia, que transformação, hein? Quando você estava cega, Tiago era o pior. Agora que você tá vendo, ele ficou o melhor. É como se a mãe abrindo os olhos tivesse aberto os olhos do filho também. Dona Beatriz apenas sorria, aquele sorriso que agora ela usava com os olhos, e respondia: eu sempre soube que meu filho tinha um bom coração. Só tava perdido, filha. Mas Deus não abandona ninguém. Nenhum coração é tão perdido que não possa ser encontrado. Tiago tinha começado a visitar asilos regularmente. Vinha aos sábados, levava frutas, passava tempo com os idosos, ouvia suas histórias. E em cada idoso que visitava, ele via o rosto da mãe que quase foi, sozinha, esquecida, longe de filhos que não a amavam. Aquela visão que a Virgem Maria tinha mostrado não desapareceu, ficou marcada nele, queimada na memória, o lembrando constantemente do perigo que tinha estado tão perto. Em uma dessas visitas a um asilo, Tiago conheceu seu próprio futuro, não mais o futuro de perdição, mas um futuro diferente. Um senhor muito idoso, com olhos claros, contou para ele: filho, você sabe que faz uma vida inteira valer a pena? Não é dinheiro, não é fama. É saber que você amou alguém de verdade, que você cuidou de alguém, que você deixou o mundo um pouco melhor do que encontrou. Tiago chorou abraçando aquele senhor, porque soube que estava trilhando aquele caminho, o caminho de quem ama de verdade. Naquela noite, enquanto as luzes da pequena Santa Rita do Vale começavam a se apagar uma a uma, Dona Beatriz e Tiago estavam sentados no quintal da casa. O céu estava cheio de estrelas, aquelas mesmas estrelas que Dona Beatriz não tinha visto em 5 anos, e agora podia contemplar toda a noite se quisesse. Mas naquela noite específica, ela não estava olhando para o céu. Estava olhando para o filho. Meu filho, começou ela, a voz suave como aquele vento que traz a brisa do final da tarde. Hoje eu preciso contar para você algo que nunca tinha contado. Naquela sexta-feira santa, quando tudo aconteceu, eu não só rezei pedindo que abrisse meus olhos. Eu rezei pedindo que abrisse os seus também. Tiago olhou para a mãe, esperando ela continuar. Naquela noite, eu comecei a rezar e senti uma paz tão grande que eu soube que alguém tinha escutado. Senti um perfume de rosas, senti uma presença ali comigo. E eu soube, de um jeito que não consigo explicar, que a Virgem Maria tinha escutado meu choro.
que ela tinha visto o sofrimento não só meu, mas o seu também. Porque você também estava sofrendo, meu filho, só que do jeito errado. Estava sofrendo de uma forma que você nem percebia. Tiago sentiu as lágrimas vindo novamente. Porque após todos esses meses, depois de toda a transformação, ainda doía lembrar de quem ele tinha sido. Eu tive um sonho naquela noite, continuou Dona Beatriz. Sonhei que a Nossa Senhora estava no nosso quintal, vestida de azul e branco, e ela sorria para mim. Não falava nada, só sorria e apontava para você, que estava dormindo na cama do seu quarto. E ela tinha uma expressão tão terna, tão maternal, como se dissesse: esse menino é meu filho também. Ele vai ser salvo. Tiago abraçou a mãe, incapaz de falar. No dia seguinte, Dona Beatriz seguiu, passando a mão na cabeça do filho com aquele gesto materno que tinha feito desde que ele era pequeno. Você veio e confessou tudo. E eu soube que o sonho tinha sido verdadeiro. Que a Virgem Maria tinha vindo até nós, aqui nessa casa pequena, nessa rua pequena, nessa cidade pequena, para trazer de volta um filho que estava perdido. Ela pausou, respirou fundo, e continuou com a voz que vibrante de emoção. A fé que a gente tem, meu filho, não é aquela fé fraca de palavras bonitas. É a fé que a gente vive. É a fé que a gente escolhe todos os dias, quando acordamos e decidimos fazer o certo mesmo quando é difícil. É a fé que nos faz acreditar que nenhum erro, nenhum, por maior que seja, é grande demais quando há arrependimento sincero. Quando há mudança de coração. Quando há alguém disposto a recomeçar. Naquela mesma noite, os dois tiveram o mesmo sonho. Tiago sonhou, e Dona Beatriz sonhou. Quando acordaram pela manhã e compartilharam o sonho, entenderam que não era coincidência, era mensagem. No sonho, estavam os dois no jardim da casa. E Maria estava lá, vestida de azul celeste e branco imaculado, exatamente como tinha aparecido naquela sexta-feira santa. Mas desta vez, ela não vinha cobrada ou exigindo nada. Vinha com o rosto tranquilo, aquele rosto de mãe que já cumpriu sua missão, que já fez tudo o que precisava fazer. Ela não disse nada. Apenas ergueu as mãos em bênção. Aquelas mãos pequenas e brancas que tinham criado Jesus, que tinham tocado tantos corações, e acenou suavemente, como uma mãe acenando para filhos amados. O gesto era claro: está tudo bem. Vocês estão em paz. Vocês estão salvos. Quando acordaram, ambos sentiram que algo tinha sido selado naquele sonho. Algo que ia além das palavras, que ia além da compreensão humana. A misericórdia divina é real. A conversão é possível. E o amor materno, seja o de Beatriz, seja o de Maria, tem o poder de transformar até os corações mais endurecidos, mais perdidos, mais longe de Deus. Tiago olhou para a mãe, tudo que ela tinha feito por ele voltando à memória de repente. Toda aquela doação silenciosa, todo aquele sacrifício invisível, toda aquela fé que ela mantinha mesmo quando tudo parecia perdido. E disse, com a voz tremendo: Mãe, a fé e o amor verdadeiramente corrigem o impossível. Bastou que eu desse o primeiro passo na direção da luz. E a Senhora, tanto a Virgem Maria, como a Senhora, veio ao meu encontro. Dona Beatriz sorriu, aquele sorriso que agora tinha nos olhos, e respondeu: porque filhos nunca são perdidos demais, meu querido. A gente, as mães, a Virgem Maria, o próprio Deus, a gente nunca para de acreditar que é possível voltar. É por isso que rezamos. É por isso que perseveramos. É por isso que não desistimos, nem quando parece que tudo desabou. A mensagem que fica. Querido irmão, querida irmã que nos escuta agora, essa história que você acabou de ouvir não é apenas a história de Tiago e de Dona Beatriz. É a história de todos nós que, em algum momento da vida, nos perdemos. Que roubamos, talvez não dinheiro, mas tempo, dignidade, confiança de quem nos ama. Que deixamos alguém sofrendo sozinho enquanto buscávamos felicidade nos lugares errados. A verdade é simples, mas custa o coração inteiro para entender. Ninguém é tão perdido que não possa ser encontrado. Nenhum erro é tão grande que não possa ser reparado. E a misericórdia de Deus, aquela que a Virgem Maria vem interceder por nós todos os dias, está sempre ali, esperando apenas que a gente dê o primeiro passo. Tiago viu a Virgem Maria porque o seu coração de mãe, aquele coração que nunca parou de rezar, que nunca parou de acreditar, que nunca parou de amar, clamou aos céus. E os céus ouviram. Mas saiba disso, você também pode ser ouvido. Sua mãe também pode rezar por você. A Virgem Maria também pode vir até você, naquela hora silenciosa da noite, quando você finalmente está sozinho com a verdade de si mesmo. A questão agora é:
qual será a sua escolha? Continuará no caminho da perdição ou dará aquele primeiro passo em direção à luz? Se essa história tocou seu coração, se você sentiu lágrimas escorrendo enquanto ouvia sobre a transformação de Tiago, talvez seja o momento certo. Talvez seja o momento de escrever amém nos comentários. Porque às vezes, um simples amém é o começo de uma cura que você nem imaginava que precisava. Se você conhece alguém que está perdido como Tiago estava, alguém envolvido com roubo, com vício, com uma vida longe de Deus, compartilhe essa mensagem. Porque a fé é contagiante. O amor é contagiante. E a esperança de que é possível mudar, também é. Inscreva-se no nosso canal para ouvir mais histórias como essa. Histórias de fé e amor. Histórias de pessoas que foram salvas. Histórias que te lembram que os céus estão sempre ouvindo. Deixe seu like e ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas de bom coração. Mais pessoas que precisam acreditar que sim, ainda há tempo. Ainda há misericórdia. Ainda há esperança. E que a Virgem Maria, aquela que apareceu para Tiago naquela sexta-feira santa, interceda por cada um de vocês. Que ela abra os nossos olhos, os do corpo e os da alma. Que ela nos guie de volta para casa, sempre. Que assim seja.